Bom, nós estamos aqui no terceiro Pomer, no município de Pomerode, Santa Catarina, e nós temos o senhor José Heinemann. Ele que é uma pessoa identificada com o mundo das pesquisas ligado aos povos tradicionais, os pomeranos. O senhor José Heinemann veio do Rio Grande do Sul e está aqui conosco, e ele vai fazer um diagnóstico do que representa esse movimento cultural e o que ele representa para o Brasil e para o mundo e para este grupo étnico que não tem mais que não tem mais território e nem pátria. Eu acho que a viagem para a Polônia de historiadores, amantes da cultura pomerana que foram para lá agora no último mês de junho, ela praticamente solidificou a união de todos os pesquisadores para que as coisas dos pomeranos, a sua história, a sua trajetória, livros, teses e a história do povo pomerano, ela fosse resgatada de uma maneira mundial, não só do Brasil, mas também a preocupação de buscar informações dos pomeranos naquele tempo em 1800 e 1850, que estavam ainda na Pomerânia antes de virem para o Brasil. Então esse resgate histórico é muito importante porque as famílias precisam saber qual era a situação social de cada família, como eles vieram, por que vieram e quais as opções que eles tinham nos três núcleos do Brasil: Espírito Santo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E por que cada família optou ou foi designada para esses cantos e como ela iniciou a sua trajetória nesses lugares onde eles foram colocados. Alguns escolheram, outros não, outros foram colocados com imposição pelo governo provincial e também pelo governo do Império do Brasil. Mas o que nos traz assim de consolo, que mesmo que as duas gerações sofreram muito, a terceira e quarta gerações conseguiram superar o sofrimento das duas gerações primeiras. Então isto para nós é magnânimo, porque a força, a união, a religiosidade fez com que eles dessem voltas a um sofrimento tremendo que talvez para outros povos sucumbiriam. E eles não, ao contrário, essa força que eles tiveram, ela contornou todas as dificuldades imediatas e complexas e fez com que o povo também se sentisse muito mais unido entre vizinhos, compatriotas, vindos da mesma região, uma região inóspita, uma região íngreme e uma região que eles não conheciam. Desde a alimentação até as vestimentas. Eles disseram logo que chegaram: a vestimenta que nós trouxemos da Pomerânia está errada para um Brasil tropical, não serve para esse lugar. Então eles tiveram que se adaptar rapidamente a uma sociedade e também a um país de um calor extremo que eles não conheciam, né? Em muitos lugares da Pomerânia, 9 meses não vê o sol, o céu cinza, né? E o inverno rigoroso. E aqui tinha um inverno curto e o resto de sol, né? Então isso chamou muita atenção e logo ele teve que adaptar essa região que era diferente, as matas diferentes, a agricultura diferente, a comida diferente, então, e uma língua diferente, que dificultou ele relatar e falar dos seus sentimentos e também dos seus ideais. Eu vejo que o Pomer III aqui em Pomerode, ele está reunindo mais historiadores, mais amantes da cultura pomerana, que vão dar base para nós todos, entre nós, para distribuirmos material, informações que cada um for buscar no lugar aonde for, tanto na Polônia, tanto na Alemanha, tanto nos núcleos pomeranos, e onde descobrir. Essa troca de informações só vai solidificar esse grupo e vai fazer com que nos outros simpósios de Pomer 4, Pomer 5, terá um número maior. Eu só fiquei sentindo que Pomerode podia aproveitar, o povo aqui podia aproveitar melhor, já que tem os melhores pesquisadores da cultura pomerana hoje, né? Esses 2 dias, 3 dias aqui, né? E a gente viu que um teatro lindíssimo, tem poucas pessoas da cidade, né? E descendentes de pomerantes que podiam ter aproveitado muito a nossa vinda cá, porque veio gente de muito longe, de todo o Brasil, para esse simpósio. Mas eu acho que o povo poderia usufruir muito mais da nossa presença aqui, né? Buscando informações da sua própria família, porque nós tivemos um lugar onde os antepassados dessa gente aqui, que veio de Koszalin, de Bielogard, que veio também de Resko, né?
onde nós estivemos pesquisando meses, várias vezes em viagens para lá, né, nós trazemos informações dessa gente, e essa gente veio para cá, né, em 1861, e seus descendentes hoje estão aqui. Então, eu acho que o povo deixou de aproveitar esse simpósio de uma maneira assim, de buscar informações além do que já sabem, ou que não sabem, ou sabem pouco, poder melhorar sua rede de informações históricas familiares, que é o mais importante. Olha só, o que é que o senhor vai levar deste encontro de Pomerode, deste seminário, e qual a perspectiva? Vamos ter um instituto pomerano no Brasil que promova a unidade e a regularidade e a produção científica, intelectual, literária e artística? Eu vejo assim que a viagem para a Polônia, ela trouxe para nós uma amizade entre todos nós muito forte, muito grande, e uma união também de todos nós na troca de informações. Acho que o primeiro passo aqui é o mais importante. O segundo passo, se realmente a parte científica será desenvolvida, com novas teses, novos estudos, novas pesquisas, né? Por exemplo, tem uma pesquisa aqui que ainda deixa a desejar, que não existe no Brasil, sobre a Segunda Guerra Mundial dentro da Pomerânia, né? Onde aí, depois da Segunda Guerra Mundial, em agosto de 1945, a Pomerânia desaparece, né? Então, uma parte da Pomerânia vai para os aliados e a outra parte, a Polônia, toma conta. Então, não há nenhuma tese no Brasil ainda sobre isso. Por quê? Porque há pouco material. Então, eu acho que simpósios assim começam a despertar para informações históricas que ainda não foram contadas, possam ser de repente pesquisadas e colocadas em tese, uma tese de doutorado, em livros. Então eu vejo assim que esta força desse simpósio, e nós unidos aqui, pode proporcionar aos estudantes uma releitura de uma parte da história que ainda não foi contada, ou foi contada somente em livros antigos, né? Precisa ser recontada e precisa ser novamente falada de maneira mais clara em português, claro, né? Estamos no Brasil, de uma maneira mais prática e objetiva, né? Então acho que esse simpósio vai fortalecer este grupo e vai fazer com que haja interesse de jovens para a causa pomerana no Brasil. Olha só que importante, né? E exatamente, a gente ampliou, agora a gente já sabe que tem em Minas Gerais e em Rondônia. Eu tive contatos, a gente fez entrevistas e a gente sabe de que como é que chegou os pomeranos lá, os atrativos, né, e a sobrevivência, mas a questão da discriminação, né, em relação a esse povo, mesmo ele migrando para uma Rondônia, que era uma região amazônica e de floresta, eles lá ainda no meio desta realidade, desse contexto geográfico histórico, eles sentiam o preconceito em relação à identidade dele. Então, esses encontros vai fazer com que a gente se fortaleça, conheça ainda mais esse universo dos povos tradicionais. Eu, como historiador, eu afirmo que os pomeranos, a Pomerânia, eles não ficaram só num determinado lugar. Eles ficaram num determinado lugar quando os príncipes feudais estabeleceram leis do condado, do ducado. Então, os pomeranos ficaram no lugar, tiveram que ficar. Há leis do condado em relação aos colonos pomeranos. Haviam 232 leis contra os colonos pomeranos. E os colonos tinham a seu favor esses escritos de Barth, de 1588, que ele fez um artigo jurídico para o condado em relação ao colono. O colono tinha a seu favor apenas 33 leis. Quando acabou esse contrato, os colonos puderam migrar, então houve grandes migrações na Pomerânia. Então o povo pomerano é inquieto, né? Sempre procurando uma maneira de ir melhor na vida. Mesmo sem escolaridade na Pomerânia, ele teve essa preocupação de trazer para a família uma melhora na parte social quando pôde. Ou quando pôde migrar, ele migrou de uma região para outra. No Brasil também, eles vieram para cá e foram para alguns pontos, alguns núcleos. Por exemplo, foram para Santa Maria de Itibá e Santa Leopoldina. Em 1940, eles já foram para Vila Pavão, as terras quentes, Tareja da Terra, Lagoa. Em 1970, o que os filhos fizeram? Os filhos foram para Rondônia. Então já houve a segunda migração
em 150 anos, a segunda migração dentro do Brasil. Então a gente vê que daqui a pouco eles estão de Rondônia indo para outra região amazônica. Então é um povo migrante. Por quê? Porque a terra vai sendo diminuta, tinha muitos filhos, e os filhos então foram buscar a sua vida pessoal em outra localidade. Terra para o plantio. Essa terra de papai ficou, mas a terra deles eles foram buscar em outros lugares. Então, no Brasil nós já temos a segunda migração interna em menos de 150 anos. Isso é interessante. Então é um povo que sempre está buscando o quê? Melhorar sua condição de vida e sua condição de trabalho. E a terra sempre foi a herança maior, né? O povo procurou outras profissões, mas a terra ainda segura o homem do campo. Parece que a terra atrai, né? Frederico II sempre dizia, né? O pomerano, ele é exímio soldado, excelente soldado e amante da terra, né? Quer dizer, a herança maior do povo pomerano não é dinheiro, não é status, não é fama, é a terra. Porque da terra ele tira um produto para sobreviver. Olha só que interessante. Então, essa narrativa nos remete à diáspora do tempo contemporâneo e a luta continua até o quarto Pomer, que deverá acontecer no Espírito Santo. Provavelmente, ainda nós vamos decidir daqui a pouco, né? O quarto Pomer Fest provavelmente será realmente no Espírito Santo. Mas vamos ver ainda, porque tem outras cidades também pleiteando o Pomer 4, né? Exato. Eu queria, se é possível, mencionar uma coisa lindíssima que eu vi nas comunicações da Lilia Jonathan Stein, uma professora que fez um livro infantil, né, aprendizagem escolar, de alfabetização das crianças em pomerano, né? Isso é coisa inédita, né? Exato. Para as crianças aprenderem a língua pomerana. Então, ela é de Domingos Martins, Espírito Santo, dedicou esse trabalho, ela é professora, ela dedicou esse trabalho de fazer livros infantis, né, de recortes também, de figuras, olha aí, ó, de gato, né, dobraduras, tudo na língua pomerana. Em 2011 ela começou esse trabalho, ela está desenvolvendo na sua escola lá em Domingos Martins, no estado do Espírito Santo, né. Então é uma iniciativa louvável, muito bonita, né, em que esses cadernos já deviam estar nos museus principais do Brasil. Todo o Brasil, nos museus dos pomeranos, né? Então é louvável um trabalho desse. Então a gente fica muito contente quando vê que pessoas simples, professoras, né, estão também resgatando a cultura da sua gente, dos seus alunos, do seu local de trabalho, né? Isso é importante, né? E distribuindo para todos nós. Né? Muito obrigado. Nada.